rodar a sandália sobre ela própria para ficar toda envolta em chamas e colocar lá dentro, por baixo dos paus, e vocês vão ver magia a acontecer. A minha família sabe para onde é que eu fui, é uma questão de tempo até alguém vir à minha procura, e então decidi ficar parado. Numa situação dessas, o que eu posso fazer é ter uma fogueira de sinalização especificamente para isso, pré-preparada. E este é o segundo tipo de fogueira de sinalização que eu vos vou mostrar hoje. Vai ser uma fogueira de sinalização pré-preparada, específica para isso, para sinalização que está pronta, e a mínima coisa é só eu correr e pau, acender, e aquilo vai gerar uma enorme coluna de fumo. E esta, não sei se vocês já ouviram falar no termo gerador de fumo, este é que vai ser chamado o gerador de fumo. Ambas as fogueiras, tanto a anterior como esta que eu vos vou mostrar, geram fumo, mas quando falamos num gerador de fumo, vai ser esta fogueira que eu vos vou mostrar agora, específica para sinalização. Bom, e então o que eu vou precisar para fazer esta segunda fogueira de sinalização pré-preparada especificamente para sinalização, como eu disse, este é que é o chamado gerador de fumo. O que eu vou precisar em primeiro lugar é de construir um tripé. Para isso, simplesmente vou arranjar 3 paus, assim, 3 troncos, mais ou menos, um bocadinho mais altos que a minha altura. Tenho 1,75 m. Isto deve ter quase 2 metros, deve ter para 1,90 m por aí. Portanto, 3 paus ligeiramente mais altos que a minha altura para fazer um tripé. E eu já vos ensinei várias maneiras, ou melhor dizendo, já vos ensinei várias vezes como atar um tripé de forma simples quando esse tripé não é para suportar muito peso. Como é o caso deste. Este aqui, nós vamos querer que ele suporte apenas a vegetação verde, meia dúzia de ramos, um bocado da sandália e pouco mais do que isso. Se não tiverem corda com vocês, existem diferentes materiais naturais que podem utilizar como corda natural, e eu, mais uma vez, tenho uma série de vídeos sobre isso. Chama-se 12 plantas, salvo erro, 12 plantas para fazer corda natural. Portanto, mostro-vos 12 exemplos. Por exemplo, aqui na zona onde eu estou, olhem para isto. Tenho aqui, basicamente, uma trepadeira, e o que interessa, eu posso não saber que tipo de trepadeira, que tipo de planta é esta. O que interessa é testar as suas características. Portanto, é comprida, consigo em princípio tirar pedaços compridos de corda, é bastante flexível e tem alguma resistência. Provavelmente consigo dar nós, e eu para este tripé também não preciso de grande resistência, só preciso que ele se mantenha em pé. E eu aqui estou só a usar este material natural, esta espécie de trepadeira, a espécie de liana, que a única coisa, lá está, a única coisa que eu quero deste tripé é que ele fique no ar. Fazem um simples tripé, como está aqui, e agora unem as 3 faces com troncos, assim. Portanto, amarram aqui, por exemplo, assim, 3 troncos às 3 pernas do tripé, por exemplo, a esta altura, a altura da cintura, ou ligeiramente mais baixo, por exemplo assim, só para dar aqui algum espaço. E agora iriam completar com várias traves para fazer a tal base. E a razão pela qual nós vamos construir uma base elevada ou suspensa assim a meio do tripé é fundamentalmente por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque vamos aí em cima dessa base colocar todos os materiais preparados para acender uma fogueira, okay? Uma fogueira em cima dessa base. Todos os materiais vão estar preparados aí em cima da base, e dessa forma evitamos que eles estejam no chão em contacto com toda a umidade que normalmente nele se encontra.
E, em segundo lugar, porque depois de acendermos a fogueira, para ela gerar fumo, ao ela estar suspensa, assim, na base, vai estar sujeita a todo o oxigênio que vai entrar por baixo, que vai fluir por baixo e alimentar esse fogo, tornando muito mais rápido de acender e fazendo com que ele arda com muito mais intensidade para gerar fumo o mais rapidamente possível. Portanto, esta é a primeira forma e isto vai requerer alguma corda, pelo menos para amarrar aqui estas traves, estas 3 traves às 3 pernas do tripé. Segunda forma de fazerem, se não tiverem, por exemplo, muita corda disponível, tiverem só um bocadinho, ou só conseguirem encontrar um bocadinho para unir as 3 pernas do tripé e pouco mais, e portanto não tem muita corda disponível para amarrar agora a seguir as 3 traves aqui às 3 pernas do tripé. Outra coisa que podem fazer é, depois de construir o tripé, arranjarem 3 paus assim em Y, preferencialmente em que os Y, uma das pernas seja assim, completamente na vertical e outra é que sai para o lado, portanto sai um ramo para o lado e isto faz, portanto esta perna faz parte do tronco principal, por isso está na vertical, porque agora vamos martelar para enterrar estes 3 paus no chão e por isso, se fosse um Y simétrico, ou seja, com 2 ramos a saírem um para cada lado, provavelmente ao martelarem iriam partir o V do Y, iria abrir-se ao meio, portanto convém que uma das pernas seja completamente na vertical e a outra é que sai para o lado. Olhem aqui, tão bom. Aqui como nós queremos. Basicamente o que eu fiz foi, afiei como se fosse uma estaca os três paus na parte de baixo para espetar no chão. Aqui em cima chanfreios, onde vou martelar para, ao martelar isto não abrir, não ter, com as pancadas não ter tendência a abrir, portanto dilapidei-os assim de forma a ficarem arredondados, chanfrados, como eu costumo fazer, e agora é martelá-los de forma a que estes ramos laterais fiquem para dentro. Assim, de forma a que isto fique mais ou menos à altura da cintura. Portanto, vou martelar os 3, um perto de cada perna do tripé. Isto assim, que vocês estão aqui a ver. Aqui cada um destes troncos espetado ao pé de um destes postes, com aqui estes ramos para dentro. Aqui a parte de cima destes troncos que espetámos no chão, portanto esta parte de cima que leva a pancada, as marteladas, como eu disse, está chanfrada, ou seja, está facetada toda aqui à volta, de forma a ficar arredondada. Era enganchar os troncos, assim 3 troncos, enganchá-los aqui, a ver, enganchá-los aqui nestas pernas laterais e neles próprios. E agora falta um terceiro. Ok, está descentrado, não há problema nenhum, porque agora se quisermos podemos ajustar o tripé. E agora era só preencher o resto da base com troncos. Esta é a segunda forma de fazerem. Portanto, aqui está.
Mas eu, na verdade, se tiver oportunidade disso, prefiro uma terceira solução, que é esta que eu tenho aqui, arranjar 3 troncos, 3 paus, que na parte de cima façam um V, portanto como se fosse um Y, estão a ver? Todos os 3 na parte de cima fazem um V ou um Y, e a meio dos troncos, mais ou menos à mesma altura, vão ter aqui um ramo a sair. Estão a ver? Aqui, aqui e aqui. Portanto, é uma questão de verem troncos mais ou menos, pá, isto não precisa de ser exatamente igual, mas mais ou menos que tenham o mesmo espaçamento entre um V cá em cima, portanto, entre este V cá em cima e aqui um ramo lateral. E todos eles têm mais ou menos o mesmo espaçamento, de forma a que estes Vs cá em cima ficam mais ou menos ao mesmo nível e estes ramos aqui também. E agora o que eu vou fazer desta forma é um tripé sem qualquer espécie de corda. Pá, isto é simples, é uma questão de vocês experimentarem. Portanto, estão aqui 2 dos paus, aqui com os Vs cá em cima, eu entrelaço os 2 e agora o terceiro aqui vou tentar entrelaçar assim nos outros 2, ok? De forma a que isto fique minimamente estável, ok? Isto assim, com estes troncos laterais para dentro. Estão a ver? Aqui os 3 Vs entrelaçados uns nos outros. Isto é uma questão às vezes de experimentar, a ver como é que... Basicamente é entrelaçar 2 primeiro e depois entrelaçar o terceiro no meio dos 2. Estão a ver? E depois aqui, virados para dentro, temos os 3 ramos, ficam mais ou menos à mesma altura. Alright, sim. Portanto, basicamente só um deles é que precisa de ficar quase encaixado, porque agora os outros, portanto, vão aqui neste, vão aqui, estão a ver, aqui neste ramo e em cima do outro pau. Aliás, este até pode ir aqui em cima dos outros 2 paus. E agora é preencher esta base. Preencher esta base com vários troncos. Okay. Alright. Tcharam! Aqui está ele, um tripé com uma base suspensa, uma base elevada, assim a meio, sem usar qualquer tipo de corda. E se vocês puderem escolher, se tiverem material disponível, é isto que devem fazer, porque assim elimina o risco de potencialmente as cordas arderem e o tripé se desmanchar a meio. Porque não se esqueçam, nós agora vamos fazer uma fogueira aqui em cima desta base elevada. Agora a seguir o que vamos precisar é de material para construir uma fogueira, como se fôssemos fazer uma fogueira normalíssima, tendo em atenção que neste caso específico ele vai ter que ser altamente combustível. Portanto, vai ter que estar nas condições perfeitas, o mais perfeito possível, para vocês terem a certeza que assim que tem ignição, a fogueira que vocês vão criar aqui em cima vai efetivamente arder e pegar fogo. Okay? Tem que ter, agora atenção, esta parte aqui é crítica, tem que ter atenção que o material tem que ser escolhido o mais perfeito possível. Até que grossura ou até que calibre é que nós vamos? Vamos até à grossura mais ou menos de um lápis. Um lápis, uma caneta. Chega perfeitamente. Porque nós queremos esta fogueira a arder para gerar fumo aí, sei lá, no máximo 5, 6 minutos, porque depois, eventualmente, se tivermos a gerar fumo para alguém que esteja a passar ao longe, passado 5 ou 6 minutos, a pessoa em princípio já passou. Estão a ver, malta? Isto. Tenho aqui já 2 conjuntos. Este aqui da grossura, como eu disse, de
palitos ou de fósforos, mais parecido com essa grossura, extremamente fininho, extremamente seco, para a acendalha, sem sombra de dúvidas, pegar fogo a isto. E depois aqui outro bom conjunto, mas com ramos mais grossos da grossura de lápis. E como eu disse, nós queremos que eles estejam assim, olha. Estão a ver? Tac! Nós não queremos que eles verguem muito antes de partir. Queremos que assim que começam a vergar, partam logo com este som. Tac! Isto é que indica que eles estão perfeitamente em boas condições. Vejam isto. É isto que vocês querem. A nível de quantidades, pá, destes assim da grossura de palitos ou de fósforos, pelo menos assim 2 boas mãos cheias, estão a ver? Assim, 2 boas mãos cheias que eu agarro e junto assim no molho destes, com um comprimento aí de 2 palmos. Pá, e aqui, isto aqui são mais do que 2 boas mãos cheias, isto aqui, sei lá, são para aí 3 ou 4 boas mãos cheias. Vejam-me isto, eu nem com as 2 mãos nem consigo abraçar, provavelmente será talvez demais, não sei, já vamos ver, porque ali temos de ter espaço para colocar isto na base, ok? Estou a ver, e os tais 2 palmos pelo menos ou mais. Agora que já temos os nossos ramos secos a nível de calibres que precisamos como combustível, a seguir vamos querer tratar da acendalha, aquilo que vai ter ignição e que, quando tem ignição, nos dê a certeza que efetivamente temos um fogo para gerar o tal fumo. E para isso vamos querer uma acendalha que seja altamente inflamável e um bom volume dela, para ter a certeza que realmente a fogueira pega fogo. Mais uma vez vamos querer uma boa quantidade, ok? Uma quantidade gigante de acendalha, para ter a certeza que o fogo, assim que a acendalha tomar ignição, que o fogo vai arder vivo e forte o suficiente de forma a pegar aos nossos troncos. Não poupem na acendalha, a querer ter uma coisa assim gigante. Neste caso é erva seca, pá, vocês podem recorrer a vários tipos de acendalha natural, e eu tenho uma série de vídeos sobre isso. Fibras, por exemplo, fibras secas de palmeira, fibras secas de coco, casca de cedro, casca seca daquelas canas dos canaviais, as espigas que existem nas próprias canas dos canaviais, erva seca, casca de bétula. Portanto, existem várias acendalhas. Se não têm conhecimento disso, vejam a série de vídeos que eu tenho sobre acendalhas naturais. É uma série de vídeos onde eu falo lá de mais de 10 ou 12 acendalhas. O que interessa é que elas sejam extremamente fibrosas e secas. Se elas forem assim secas, como esta erva seca, e forem extremamente fibrosas, ou se não forem fibrosas, a gente as conseguir tornar em matéria fibrosa, vai servir muito bem como acendalha. Outra coisa que vocês também poderiam fazer, e que eu faria se tivesse acesso a certo tipo de recursos, é, mesmo utilizando uma acendalha qualquer, como por exemplo neste caso erva seca ou outra acendalha deste género, mesmo utilizando uma acendalha destas, se tivesse também disponível qualquer tipo de acelerante natural, como casca de bétula, que tem uns óleos altamente inflamáveis, ou por exemplo pedaços de resina de um pinheiro, eu iria adicionar isso à minha acendalha principal. Portanto, eu poderia ter fibras de coco, fibras de palmeira, erva seca, casca de alguma árvore desfeita em fibras, assim toda fibrosa e seca. Podia ter um bom volume de uma acendalha qualquer, mas se também tivesse casca de bétula ou, por exemplo, resina de pinheiro, que são acelerantes naturais, iria juntar a isso para, no momento em que acendesse, a chama começar a arder muito mais rápido, quase tipo como se tivesse gasolina e com muito maior intensidade, para, em primeiro lugar, ter a certeza que a fogueira acendia, e em segundo lugar, ela acender muito mais rápido e gerar fumo com muito mais intensidade. Ainda assim, ainda que esta erva seca já seja bastante fibrosa, eu, para ter a certeza que ela tome ignição, o que eu vou fazer é, portanto, a maior parte dela vou torná-la assim, portanto abri-la, torná-la assim mais farfalhuda, assim mais fofa, para que o oxigênio penetre. E agora outra parte dela vou desfazê-la e torná-la ainda mais fibrosa, e vai ser esta parte mais fibrosa que eu vou acender, ok? Portanto, o resto já é fibroso à partida,
mas não vai ser tão fibroso como esta parte aqui, que eu vou processar. Okay? Isto é importante. Fogueira de sinalização, vocês querem que acenda sem sombra de dúvidas. E por isso o segredo está na preparação. Okay? Preparação, a escolha correta dos materiais é a chave. Extremamente fibroso. Okay? É isto que eu quero. E vai ser esta parte que eu vou colocar no meio do resto da acendalha, porque vai ser esta parte que eu vou acender. É a parte mais inflamável. Por último, falta o quê? Falta aquilo que efetivamente vai gerar fumo, ou seja, aquilo que vamos usar em conjunto com o fogo para gerar o fumo, que é a vegetação verde. E vamos precisar de uma boa quantidade dela, folhas de abeto, folhas de agulhas de pinheiro, ramadas, por exemplo, ramadas de arbustos que sejam grandes e que tenham muita vegetação verde. E agora, basicamente, é montar tudo, como se fôssemos construir uma fogueira. Colocar a nossa acendalha aqui, na base, bem farfalhuda, assim. Por cima da acendalha, os nossos ramos fininhos da grossura de palitos e de fósforos. E por fim, colocar aqueles ramos da grossura de lápis por cima dos ramos anteriores. Alright. Portanto, aqui tem que haver, nesta parte do triângulo, tem que haver espaço suficiente para a nossa acendalha e para os nossos ramos, de forma a que eles não fiquem esmagados, compactados, porque nós queremos que o oxigênio, o ar, tenha espaço para entrar e alimentar a fogueira, senão ela não chega a acender. Portanto, eu se calhar aqui esta base, se eu pudesse, fazia aí, pá, se calhar 10 cm, mais uma vez 10 cm mais baixa, mas foi os três pernas do tripé, como é que eu ia dizer, estes ramos laterais para fazer a base estavam a esta altura, foi com isto que eu tive que jogar e em princípio vai servir perfeitamente. Portanto, por fim falta a nossa vegetação verde e para aprendermos aqui o que vamos fazer é utilizar o facto disto ser ramadas, ser ramos, para começar por prender cá em cima portanto, nestes ramos do tripé, enganchar aqui os ramos e portanto basicamente é isto, vamos fazer como se fosse uma cobertura de ramadas nas três faces desta pirâmide, ou nas três faces deste tripé. Alguns dos outros ramos podemos, por exemplo, alguns das outras ramadas podemos aproveitar e, por exemplo, prender aqui com estes ramos laterais, prender a meio, por exemplo, a meio dos outros ramos que já lá estão colocados, assim. E aqui está, temos a nossa fogueira de sinalização pré-preparada, pronta a acender, concluída. E basicamente é com isto que vocês ficam. Estão a ver? Assim num tripé. Basicamente
vai ser com isto que vocês vão ficar. E neste caso, toda esta vegetação verde que nós colocamos assim por fora e por cima vai ter uma dupla finalidade. Em primeiro lugar, vai servir para gerar o tal fumo, em conjunto com a fogueira que vamos acender no interior, como vocês já perceberam, e em segundo lugar, vai servir de alguma proteção do material que lá está pré-preparado, pronto a ser aceso, porque a gente não sabe quando é que, entretanto, surge a oportunidade de sinalizarmos a nossa posição. Pode demorar horas, pode demorar 2 dias, 3 dias, e então, ao ter esta vegetação, ela vai, de alguma forma, proteger o material que lá está seco, os ramos secos, etc., que lá está pronto a ser acendido, porque temos aqui várias camadas sobrepostas nos 3 lados desta vegetação verde, e alguma chuva, se começar a chuviscar ou a chover, e, portanto, alguma chuva que caia vai ter tendência a escorrer, portanto, por aqui abaixo e não penetrar muito lá dentro, ok? Obviamente, se for um temporal, uma chuvada, pá, mas aí estamos, tal como em todas as situações de sobrevivência, estamos dependentes de várias coisas, incluindo dos recursos que temos disponíveis, ou temos e conseguimos fazer as tarefas ou não temos, e do tempo. Mas, uma chuva assim normal, um chuvisco, etc., portanto, vai tendencialmente escorrer pela vegetação e ela vai proteger o interior, principalmente neste caso que são folhas de abeto, são folhas planas e largas e estão sobrepostas. Eu pus várias camadas, umas por cima das outras, é isso que vai acontecer. Ainda assim, eu, para ter a certeza que a fogueira arde, vou chegar aqui e vou tirar a acendalha que aqui está dentro. Portanto, ela está aqui, vou tirá-la, cuidado, e vou levá-la comigo. Numa situação real, era isto que eu faria. Guardaria comigo, sempre protegida, por exemplo, dentro do meu casaco, ou levaria para o meu abrigo improvisado que eu tivesse feito, etc., para caso chova, apesar disto proteger alguma coisa, eventualmente alguns pingos vão cair lá para dentro, mas se caírem em cima dos ramos não é muito grave, se caírem em cima da acendalha vai ser mais grave. E então era isto que eu faria, tendo em atenção que a oportunidade para acender a fogueira e para sinalizar a nossa posição surge sem aviso, portanto, das duas uma, ou eu durante o dia andaria sempre com a acendalha comigo, assim como está, ou então ela estaria no abrigo, se eu estivesse lá no abrigo protegido a fazer coisas, ou então eu tenho que ter atenção que não a poderia, por exemplo, imaginemos que eu levo a acendalha comigo, mas não poderia deixá-la no abrigo se entretanto agora vou abandonar o abrigo e vou fazer outras tarefas, como por exemplo recolher lenha, explorar os recursos que existem à minha volta, porque, por exemplo, se o meu abrigo está além e a acendalha ficou no abrigo e eu fui para além, se entretanto surgir a oportunidade, eu ouço uma avioneta à distância, um helicóptero, eu em vez de ir de além e vir direto aqui para a fogueira, não, estou a perder tempo, tenho que ir de além para o abrigo, buscar a acendalha e depois ir para aqui. Por isso, ela está no abrigo quando eu estou no abrigo, se eu estiver longe do abrigo, ela está comigo, sempre, enquanto eu estou a fazer outras coisas. Outra coisa que eu iria preparar logo seria, lá está, meios de sinalização ativos, e este meio de sinalização, para eu não andar à procura dele e não ter que também o ir buscar, esse sim deixaria, por exemplo, aqui ao lado da fogueira de sinalização. A grande vantagem deste segundo tipo de fogueira de sinalização que eu vos estou a mostrar, portanto, esta é que é mesmo chamado o gerador de fumo, em relação à primeira fogueira de sinalização que vos mostrei, é que neste caso, como ela está pré-preparada a acender imediatamente caso a oportunidade surja, nós podemos deixá-la mais afastada de nós, podemos deixá-la idealmente, por exemplo, numa zona mais alta, um ponto do terreno mais alto, mais visível do ar, ou no meio de uma planície completamente aberta, uma zona de planície completamente aberta, enquanto nós estamos, por exemplo, lá atrás, protegidos no nosso abrigo, construído em zona de floresta, protegidos na floresta, por exemplo, a 20, 30 metros, 50 metros. Obviamente, mais do que isto não convém, mas, sei lá, podemos estar aí a 20, 30 metros, 50 metros, porque
Se a oportunidade surgir, se nós ouvirmos um helicóptero, uma avionete, qualquer coisa, à distância, 20, 30 metros, 50 metros, nós rapidamente corremos, conseguimos correr e num instante estamos aqui ao pé da fogueira pronta a acendê-la. Num espaço assim seria o ideal, em que eu estaria, por exemplo, ali junto ao limite da floresta, abrigado, e teria a minha fogueira, o meu gerador de fumo pré-preparado, por exemplo, aqui neste topo deste cabeço, numa área completamente aberta e bem visível do ar. Portanto, é a vantagem que este tipo de fogueiras pré-preparadas, este segundo tipo de fogueiras tem, é poderem estar mais afastadas de nós e, portanto, poderem estar numa zona mais ideal, enquanto nós estamos protegidos na floresta. Antes disso, eu vou aqui preparar os meus ramos, pô-los um bocadinho mais levantados, aqui para cima, estão a vê-los? Aqui preparar uma zona para depois, quando for necessário, ser só enfiar a minha acendalha, ter um espaço para enfiar a minha acendalha por baixo e os ramos estão lá por cima. Estão a ver? Os ramos estão por aí acima, os ramos secos. Ok. Deixar isto assim, protegido. Rodar a sandália sobre ela própria para ficar toda envolta em chamas e colocar lá dentro por baixo dos paus e vocês vão ver magia a acontecer. Vejam bem agora a seguir a coluna de fumo massiva a subir e a passar a copa das árvores para o exterior da floresta, nestas imagens que estão a ser captadas por um drone a cerca de mais ou menos 20 metros de altura.
Duas coisas muito importantes em relação a esta segunda fogueira de sinalização que eu acabei de vos mostrar, portanto, o chamado gerador de fumo. A primeira é que, numa situação real, eu se tivesse a sandália de emergência comigo, era isso que eu ia usar em conjunto com a sandália natural. Portanto, eu teria aquele volume enorme que vocês viram de erva seca ou de outro tipo de sandália natural altamente inflamável, mas lá no meio o que eu iria colocar era a sandália de emergência, se a tivesse comigo. Porquê? Porque uma sandália de emergência vai acender muito mais rápido e gerar muito mais calor rapidamente e vai-me assegurar, portanto é o chamado surefire, vai-me assegurar que eu tenho um fogo. Okay? Não iria andar a brincar com pederneiras, etc., a tentar acender. Em segundo lugar, se eu tiver uma pederneira e um isqueiro, nesta situação eu não vou usar as faíscas da pederneira por muita prática que tenha. Não, eu quero chama imediata, gratificação imediata. Então, se tiver tudo isto, o que eu iria fazer era usar uma sandália de emergência que eu tivesse a transportar comigo, por exemplo, em conjunto com a sandália natural e, paf, acendê-la com o isqueiro, que eu quero chama o mais rápido possível. Eu aqui fiz só com a sandália natural e com as faíscas da pederneira para vos mostrar que, se prepararmos bem as coisas, também é possível fazê-lo de forma extremamente rápida. Vocês viram, eu, sei lá, em 40 segundos tinha o gerador de fumo a começar a produzir fumo. Portanto, esta é a primeira coisa muito importante. Se tiver essa área de emergência com vocês, há alturas que nós devemos poupar, mas se tivermos a entrar em hipotermia porque ficamos encharcados, porque caímos dentro da água e precisamos de um fogo já, nos próximos 2 minutos, ou neste cenário precisamos de um fogo já para gerar fumo, não é a altura para estar a brincar com a sandália, exclusivamente só com a sandália natural. Isso é para quando temos todo o tempo do mundo, para quando queremos, ok, agora tenho a recolher água, vou ferver água para desinfetar, tenho tempo, ok, fazer as coisas, poupar a minha sandália de emergência. Neste caso, é a altura para vocês usarem-na e usarem um isqueiro, se tiverem isqueiro, em vez da pederneira. Segunda coisa é que, como vocês viram, este gerador de fumo gerou fumo durante cerca de, sei lá, 1 minuto e meio, entre 1 minuto e meio e 2 minutos. E passado esse tempo, deixou de gerar fumo e as próprias folhas neste caso, as próprias ramagens de abeto, os troncos pegaram fogo e começaram a arder. Ou seja, o fogo no interior gerou tanto calor que acabou por secar os ramos verdes, portanto estas pernadas, estas ramagens verdes, e elas começaram-se a incendiar e por isso o fumo acabou. Por isso, no caso de uma situação real, o que eu faria, para além de ter a minha fogueira pré-preparada, pronta a acender, era ter um bom volume extra, assim, de vegetação verde, por exemplo, lá está, ramagens de folhas de abeto, qualquer vegetação verde, portanto, pousado ao lado desse gerador de fumo, dessa fogueira de sinalização, para passado 1 minuto e meio, 2 minutos, quando o fumo começasse a diminuir e começasse a desaparecer e as folhas, portanto a vegetação que lá está, a vegetação verde que lá está na fogueira de sinalização começasse a pegar fogo, eu agarrar nesta extra e ir colocando por cima, atirar lá para cima mesmo para o topo do tripé, de forma a gerar mais fumo, ok? Portanto, a continuar a gerar fumo durante mais tempo. Outra coisa que podem fazer é colocar mais vegetação do que aquela que eu coloquei, portanto colocar mais camadas, mais quantidade, e colocá-las não só nas zonas laterais, nas faces do tripé, mas sim também colocá-las depois mais cá para cima, portanto onde o tripé se une, aqui no bico, colocar uma boa camada mais cá em cima, porque o fogo que lá está a arder, o fogo sobe, como toda a gente sabe, o fogo arde para cima, sobe, e muitas vezes as partes laterais do tripé, a vegetação que está na parte lateral, não fica queimada, a que vai ficar mais queimada é a que está por cima, portanto, logo à partida poderiam, no bico, colocar mais vegetação, era outra coisa que eu faria também numa situação real, e também, idealmente, nós iríamos fazer não uma, mas 3 fogueiras destas, 3 geradores de fumo, por exemplo, em triângulo, espaçados 3 metros,
sei lá, espaçados 3 metros uns dos outros, assim, portanto 1, 2, 3 ou 4 metros, sim, uns metros espaçados uns dos outros em triângulo, porque normalmente 3 é o sinal, é um dos sinais de emergência, de socorro, qualquer coisa em 3, por exemplo, 3 X's, 3 cruzes, por isso também aqui 3 geradores de fumo seria uma coisa interessante e seria melhor do que apenas só um, não só pela simbologia do 3, do número 3, como eu expliquei, como também para prolongar ou estender o tempo que o fumo está a ser emitido, porque obviamente vocês não conseguem acender os 3 geradores de fumo ao mesmo tempo, vocês vão acender o primeiro vai começar, portanto vai começar a libertar fumo, a seguir vão acender o segundo, e ele só vai começar a libertar fumo passado 30 ou 40 segundos e depois vão acender o terceiro. Ou seja, só ao fazerem isto, quando o primeiro gerador de fumo começar a deixar de produzir fumo, o segundo e o terceiro ainda estão a produzir fumo, depois quando o segundo deixar de produzir fumo, o terceiro ainda está a produzir fumo, ou seja, só aqui consegue aumentar provavelmente para, sei lá, 3 minutos, 4 minutos o tempo que o fumo está a ser produzido. E isto implica uma coisa, isto implica também outra coisa, é que sendo 3 geradores de fumo, eu provavelmente só num deles é que conseguiria guardar a acendalha comigo, como fiz. Nos outros 2 iria ter que arriscar e deixar a acendalha lá protegida debaixo daqueles ramos secos e debaixo da vegetação. Nos outros 2 teria que arriscar porque é demasiada quantidade de acendalha para eu ter comigo e depois transportar toda ao mesmo tempo. Como tal, por tudo o que acabaram de ver, este segundo tipo de fogueira de sinalização, o chamado mesmo gerador de fumo, é para uma situação diferente da primeira fogueira de sinalização que eu vos mostrei. A primeira fogueira de sinalização, como eu vos disse, é aproveitar, é uma fogueira que já têm para fazer outra coisa qualquer, ferver água, cozinhar, etc., para se aquecerem, e é por isso para uma situação em que vocês vão fazer uma fogueira todos os dias, mas em sítios diferentes, porque vão tentar autorresgatar-se, vão estar a percorrer distância e caminho em direção à civilização. Este segundo tipo de fogueiras de sinalização, pelo trabalho que dá a construir e por idealmente serem necessárias ou ser melhor ter 3 geradores de fumo, esta seria um tipo de fogueira de sinalização para uma situação estática. Portanto, uma situação em que, portanto, decidi ficar aqui à espera de resgate que mais cedo ou mais tarde há de chegar. Este segundo tipo de fogueira de sinalização ou gerador de fumo será para uma situação dessas, porque se estiverem em deslocamento, a percorrer terreno, à procura, a tentar encontrar ajuda, a tentar encontrar civilização, se estou a mudar de local, não vou querer estar a ter este trabalho todos os dias para construir um gerador de fumo, ou melhor ainda, idealmente para construir 3 geradores de fumo cada vez que parar num sítio diferente para passar a noite. Já para não falar que provavelmente numa situação destas eu só vou parar mais perto do final do dia, numa zona que escolha para passar aquela noite e, portanto, e no dia seguinte, assim que clarear, vou arrancar e continuar a percorrer caminho, ou seja, esta fogueira vai estar montada apenas umas horas e será durante a noite em que o fumo não se vê e não vai fazer, portanto, não vai fazer efeito nenhum como fogueira de sinalização. Por isso, este tipo de fogueiras não é para uma situação em movimento, mas para uma situação em que eu decidi ficar parado, à espera de ajuda, e por isso vou criar 3 geradores de fumo preparados, prontos a serem usados numa zona mais afastada, que seja uma zona mais aberta, enquanto eu estou aqui protegido no meu abrigo. Ok, antes de terminarmos o vídeo, vou-vos mostrar uma terceira forma, ou um terceiro tipo de fogueira de sinalização, para uma situação em que eu tivesse ficado preso, digamos assim, numa zona remota da natureza com o meu veículo. Imaginemos que fiquei sem gasolina, atasquei o meu veículo na neve ou na lama, tive um acidente qualquer numa estrada de terra batida, ou inclusivamente no meio do monte a fazer todo o terreno, fiquei sem bateria, sem gasolina, qualquer coisa, e então estou numa zona bastante remota e bastante longe da civilização. Se eu optar por ficar com o meu veículo, que é normalmente a opção mais adequada, porque o veículo é um objeto bastante grande, de grandes dimensões e bastante visível do ar, ao contrário de vocês que são relativamente pequenos em contraste com o veículo. Já para não falar que o veículo
ao manterem-se com ele, tem uma série de recursos, como já um abrigo pré-feito e outro tipo de recursos que existem dentro desse veículo. Portanto, normalmente, quando estamos numa situação de sobrevivência em que ficamos presos numa zona remota com o nosso veículo, devemos ficar ao pé dele, principalmente se houver pessoas, nossas amigas ou da nossa família, que saibam para onde é que nós fomos e, portanto, consigam direcionar uma equipa de resgate para uma zona específica quando derem pela nossa falta, e também, principalmente, se tivermos acesso à água, se tivermos água disponível, por exemplo, de um pequeno ribeiro ou de um pequeno riacho relativamente perto. Portanto, se tivermos as mínimas condições, devemos ficar, como eu disse, com o nosso veículo. E aí, o que eu faria era, se estou estacionário, estou permanentemente naquela localização, seria recolher lenha e acender uma fogueira, mantê-la acesa dia e noite, portanto, uma fogueira normal, mantê-la acesa consecutivamente, e ter, por exemplo, o pneu de reserva do veículo pronto a atirar para cima da fogueira. Eu aqui falo em pneu de reserva e não um pneu, um dos 4 pneus que o carro está a utilizar, porque por vezes pode acontecer esse veículo ainda estar bom para ser utilizado depois de ser arranjado, ou pode alguém, entretanto, passar e conseguir dar-nos uma ajuda, ou rebocar o veículo, ou levar-nos para a civilização, e nós depois mandamos rebocar o veículo. Portanto, se conseguirmos evitar estragá-lo ou danificá-lo de forma permanente, devemos fazê-lo. O que eu faria era agarrar uma faca, furar o pneu para furar a câmara de ar e ele se esvaziar. Por exemplo, espetaria a faca na parte lateral do pneu, que normalmente é a parte mais frágil e mais fácil de perfurar, e faria isto por um motivo muito simples, que é para que o pneu não estivesse sob pressão quando eu o atirasse para a fogueira, e dessa forma não corresse o risco de explodir. Okay? Se não tiverem nada com que furar o pneu para o esvaziar, aí vão ter que provavelmente fazer a fogueira um bocado mais afastada do vosso veículo, e quando atirarem o pneu para cima do fogo, têm que se afastar uma boa distância para, se o pneu explodir, não levarem com alguns estilhaços. E tinham ali, perto da fogueira, pronto a ser utilizado. Ao ouvir algum helicóptero, alguma avionete, alguém que pudesse auxiliar-me, o que eu faria era agarrar imediatamente nesse pneu e colocá-lo em cima da fogueira a arder, tal e qual como fiz com a vegetação verde no primeiro exemplo da primeira fogueira que vos dei. Poderia ter alguns ramos secos ali ao pé para avivar as chamas, tal como fiz no primeiro exemplo, só que depois, em vez de utilizar vegetação verde para gerar o fumo, iria utilizar o pneu. Portanto, iria colocar o pneu por cima dessa fogueira ativa, e dessa forma iria ser gerada uma enorme coluna, e quando digo uma enorme coluna, é mesmo uma enorme coluna de fumo, desta vez fumo preto, fumo negro. Okay? A borracha tem, quando é queimada, é o que vai acontecer, tal e qual como estão a ver nessas imagens aí. E não fui eu que fiz essa fogueira, calma, não me estejam já a atacar, não fui eu, garanto-vos, não fui eu que fiz essa fogueira, isso foi num terreno de uma pessoa conhecida que estava a queimar uns pneus. Não vou elaborar mais sobre isto, mas aproveito essas imagens que eu filmei para vos mostrar o que vocês teriam numa situação real. Portanto, poderiam utilizar um pneu, ou então, por exemplo, o para-choques da frente e o para-choques de trás do vosso veículo. São peças que vocês podem facilmente arrancar e não estão assim a estragar nada de especial do veículo, ele vai continuar a funcionar à mesma. E podem, portanto, como os para-choques normalmente são de plástico, o plástico vai funcionar também de forma muito parecida à borracha e gerar uma enorme coluna de fumo preto. Okay? Portanto, é um outro tipo de fogueira de sinalização que funciona muito bem, principalmente se estiverem numa situação com um veículo e principalmente numa zona que tenha muito pouca vegetação, uma zona desértica, assim mais deserto, ou uma zona montanhosa muito rochosa, onde possa existir pouca vegetação e, portanto, não têm como fazer fumo utilizando a vegetação, podem recorrer a um pneu subsolente ou, por exemplo, a plástico do vosso veículo. E então, sinceramente espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado pelo vosso apoio contínuo, obrigado pelos vossos comentários, pelos likes, por partilharem os meus vídeos. Pessoal, se não são inscritos e estão a gostar do que veem no meu canal, inscrevam-se, subscrevam o canal, carrega lá no sininho, e depois selecionem a opção todas as notificações para serem notificados assim que sai um vídeo meu, e eu todas as semanas estou a lançar pelo menos um e às vezes 2. Isso vai-me ajudar a que o meu canal
ao ter mais visualizações, seja mais partilhado pelo algoritmo do YouTube e por isso chega a mais pessoas que também podem gostar de ver os meus vídeos. E então com isto me despeço. Meus amigos, obrigado por tudo mais uma vez. Vemo-nos no próximo.